amados, vamos abrir as Escrituras no Evangelho de Cristo, conforme o registro de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Versos 22 a 33. Peço a gentileza de, depois da leitura do texto, você manter sua Bíblia aberta comigo, nesta passagem. Está escrito assim: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tocou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Aleluia, amém. Meus amados, o contexto desta passagem revela-nos duas situações que aconteceram com Jesus. A primeira delas é que Jesus estava numa fase tão intensa do seu ministério, diante das múltiplas demandas das multidões, que ele não tinha tempo para comer, não tinha tempo para cuidar de si mesmo. O segundo fato é que Jesus acaba de receber uma trágica notícia. O seu precursor João Batista foi arrancado da masmorra de Maqueróis, às margens do Mar Morto, e degolado por ordem de Herodes Antipas. Uma morte crudelíssima. Diante desses dois acontecimentos, Jesus toma uma decisão. Ele sai com seus discípulos para um lugar deserto, para um lugar de retiro, para um tempo de descanso, diríamos nós hoje, para uns dias de férias. Férias não é luxo, é necessidade. Mas houve um furo de imprensa, a notícia vazou, e quando Jesus chega com seus discípulos no local, já estava lá grandes multidões à espera de Jesus. E Jesus não despede as multidões para continuar de férias. Ele se compadece daquele povo, passa a curar os seus enfermos. Quando o dia já estava prestes a declinar-se, seus discípulos, do topo da sua pretensa prudência, sentiram-se no direito de dar conselhos a Jesus, e chegaram para Jesus e disseram: ô mestre, já está ficando quase de noite, esse lugar é ermo, aqui não tem supermercado, aqui não tem padaria, e ainda que tivesse, não teria dinheiro para comprar comida para tanta gente. Então o mais sensato a fazer é mandar esse povo embora. Aí Jesus os constrange, dizendo assim: dai-lhes vós mesmos de comer. Mas agora eles estão encrencados, porque tem muita gente. Eram 5.000 homens, além de mulheres e crianças, em torno de 12.000 pessoas. Não tinha dinheiro, não tinha lugar para comprar comida. Aliás, fizeram uma pesquisa, e eles tinham então apenas 5 pães e 2 peixes como receita
para uma despesa de 12 mil pessoas. Impossível. Mas o que o homem não pode fazer, Jesus pode fazer. Jesus multiplica os pães, Jesus multiplica os peixes e entrega nas mãos de seus discípulos para que eles distribuíssem às multidões. E aí que entra o nosso texto. O nosso texto começa assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a entrar no barco e passar para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Logo a seguir o quê? Logo a seguir o que acabo de relatar. Mas uma pergunta precisa ser feita, e a pergunta é esta: por que Jesus não permite que os seus discípulos fiquem com ele, para ele despedir as multidões? Por que os discípulos não devem ficar ali naquele cenário, enquanto Jesus despede as multidões? Do que Jesus quer proteger os discípulos? Mateus não responde essa pergunta, mas o registro de Lucas 6,15 nos diz a razão. É que logo depois que esta multidão ou multidões foi alimentada, estas multidões vieram para arrebatar Jesus, para fazê-lo rei, em outras palavras, um Messias político, apenas operador de milagres, para atender apenas às suas necessidades imediatas, terrenas, temporais. E vale destacar que nós cremos em milagres, nós oramos por milagres, nós pregamos sobre milagres, mas também é preciso entender que os milagres não são a essência do Evangelho. Os milagres que Jesus operou, conforme o evangelista João, eram sinais que provavam a sua messianidade, a sua divindade. Jesus não desceu do céu prioritariamente para fazer milagres. Ele desceu do céu com uma missão específica: morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados e ressuscitar para a nossa justificação. Jesus não queria que os seus discípulos olhassem para ele com a cosmovisão de observar nele apenas um operador de milagres. Jesus queria que os seus discípulos entendessem que ele era o Salvador do mundo. Então, para poupar os seus discípulos dessa agenda tentadora de olhar para ele apenas como operador de milagres, Jesus tira os discípulos de cena, compele-os a entrar no barco e atravessar para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Mas uma outra pergunta talvez fosse importante fazer: essas multidões, o povo israelita, povo judeu, povo de Israel, tinha alguma base ou algum contexto para esperar um Messias político que viesse para mudar o sistema, que viesse para quebrar o jugo de Roma, que viesse para colocá-los na proa das nações? E a resposta é um sonoro sim. Permita-me uma breve retrospectiva da história do povo de Deus. Quando o Senhor Deus disse para Abraão, lá em Gênesis 15, versículo 13, Deus disse que a descendência de Abraão seria tão numerosa, numa linguagem hiperbólica, como as estrelas do céu, como as areias da praia do mar. Deus disse para ele: olha, a sua descendência vai ser escrava, vai viver debaixo do chicote, e vai viver 400 anos debaixo de opressão. Mas eu vou tirar esse povo de lá. E se você perceber, a descendência de Abraão, na figura de Jacó, desce para o Egito com 70 pessoas. Ficam lá 400 anos, aliás 430, mas 400 anos, segundo Deus, debaixo de opressão, do chicote, do trabalho forçado. Aí Deus tira esse povo, 40 anos percorrendo o deserto, acossados pelos amalequitas, pelos edomitas,
pelos amonitas, pelos moabitas. Aí eles entram e conquistam a terra, mas não conquistam toda a terra, conforme Josué capítulo 13, verso 1. E os povos cananeus tornaram-se como espinhos em suas ilhargas, eles não tinham paz. Aí veio o longo período dos juízes, 330 anos, no maior zigue-zague espiritual da história de Israel, e na maior parte desse tempo, o povo de Israel estava oprimido pelos seus inimigos, que entravam e confiscavam as suas lavouras, que roubavam as suas terras, que deixavam eles à míngua. Aí eles pedem um rei, estabelece a monarquia em Israel, e o primeiro rei de Israel, Saul, morreu num campo de batalha, vencido pelos seus arqui-inimigos filisteus. Depois da morte de Salomão, no ano 931 a.C., por inabilidade política do seu filho e sucessor Roboão, o reino unido foi rasgado, e das 12 tribos, 10 segue a liderança cismática de Jeroboão I, formando o reino do norte, que durou apenas 209 anos, com 8 dinastias e 19 reis, e nenhum deles andou com Deus. Na maior parte desse período de 209 anos, Israel viveu debaixo da opressão de seus inimigos, até que em 722 a Assíria vem, toma Samaria e leva o povo para o exílio. As duas tribos do sul, Judá, aguentou um pouco mais, mas em 586 Nabucodonosor cerca Jerusalém, incendeia Jerusalém, destrói o templo de Salomão e leva o povo para 70 anos de cativeiro. A Babilônia caiu, Israel ficou debaixo do poder do Império Medo-Persa. O Império Persa caiu, Israel ficou debaixo do poder do Império Grego. Alexandre o Grande morre precocemente, antes de completar 33 anos de idade. Israel está debaixo do poder, ora dos Seleucidas da Síria, ora dos Ptolomeus do Egito. Em 63 a.C., Pompeu conquista aquele território, e agora Israel está debaixo do tacão cruel do Império Romano. Portanto, era esperança do povo judeu que o Messias chegasse e quebrasse esse jugo e libertasse Israel dos seus opressores. Mas o reino de Cristo não é político, nem geográfico. Meu reino não é deste mundo, disse Jesus. O reino de Cristo está no seu coração, habitando dentro de você, você que creu no Senhor Jesus Cristo. Bom, dito isto, vamos à análise do texto. O mínimo que os discípulos podiam esperar, o mínimo, já que as férias foram frustradas, é que pelo menos pudessem voltar em paz para casa. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. E aqui eu tiro a primeira lição do texto. Mesmo quando você está fazendo expressamente a vontade de Deus, está andando debaixo da ordem e autoridade de Jesus, mesmo assim você enfrenta tempestade na vida. Eu sei que essa não é uma frase gostosa de ouvir, mas às vezes nós temos a ideia vaga de que se eu estou fazendo o que Jesus me mandou fazer, vai dar tudo certo, não vai ter tempestade, não vai ter vento contrário, não vai ter problema. Lembra do cântico que nós aprendemos lá na infância? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem. Jesus estava dentro do barco e tinha tempestade. Jesus está no monte orando por eles e tem tempestade. Crente cheio do Espírito Santo está em cima de uma cama, entubado, lidando com a carranca da morte. Missionário cheio do Espírito Santo vai visitar o campo, enfrenta uma colisão, seu corpo é arrancado do meio dos ferros retorcidos. Crente não tem imunidade especial. Nós não vivemos numa bolha, nós não vivemos numa redoma de vidro, nós não vivemos num parque de diversões, nós não vivemos num jardim grinaldade de flores. Aqui tem luta, aqui tem dor, aqui tem lágrimas, aqui tem tempestade,
aqui tem vento contrário. Segunda lição do texto: nas tempestades da nossa vida, Jesus sempre vem ao nosso encontro, sempre, sempre. Às vezes não no nosso tempo, às vezes não do nosso jeito, porque esse é outro problema nosso. Nós achamos que Ele vem no nosso tempo e do nosso jeito. Notem comigo que quando os discípulos entram naquele barco por ordem expressa de Jesus, ainda é dia, e já são passadas das 3 horas da madrugada, a quarta vigília da noite, e Jesus ainda não veio. Então preste atenção, Ele não vem no nosso tempo. Ele é Deus, Ele é livre, e Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Algumas pessoas, do topo da sua arrogância espiritual, querem decretar para Deus o que Ele vai fazer. Dizem: eu ordeno, eu exijo, eu decreto, eu proíbo, eu faço. Parece que Deus está até sentado aos seus pés, porque este é o soberano. Não. Deus é soberano, Ele está no trono. Ele não se curva a nossa agenda, Ele vem no seu tempo, Ele vem do seu jeito. Permita-me ilustrar. Às vezes a gente age como Naamã. Lembra do Naamã, o general sírio? A sensação que eu tenho é que Naamã escreveu a liturgia do culto da sua cura, porque ele esperava que quando ele chegasse a Israel, Eliseu viesse ao encontro dele, botasse tapete vermelho para ele, viesse e impusesse as mãos sobre ele num ritual místico. E aí diz a Bíblia que quando ele chega onde estava Eliseu, Eliseu nem saiu de dentro da casa para falar com ele, só mandou um recado, ó, diz para o general 4 estrelas aí, para ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes. Não, pera um pouquinho só, não vim da Síria para isso não, hein? Eu esperava que ele viesse, eu esperava que ele botasse a mão sobre mim. Aliás, eu já escrevi a liturgia do culto da minha culto, tem que ser do meu jeito. Não, Deus não se curva ao nosso jeito, Ele é Deus. Nós nos curvamos a Ele, não Ele a nós. Terceira lição: Jesus sempre vem nas tempestades da nossa vida, ainda que na quarta vigília da noite. Vocês bem sabem que a noite era dividida em 4 vigílias: das 6 da tarde às 9 da noite a primeira, das 9 da noite à meia-noite a segunda, da meia-noite às 3 da madrugada a terceira, das 3 da madrugada às 6 da manhã a quarta vigília. É a hora mais escura da noite, é a hora do maior cansaço, é a hora da maior fadiga, é a hora que você diz: agora não tem mais jeito, agora o caldo entornou, agora eu já desisti, agora não tem mais cura, agora não tem mais restauração, agora eu já perdi a esperança, agora eu já joguei a toalha, agora não tem como reverter mais esse casamento, agora não tem mais curar essa enfermidade, agora o diagnóstico já está dado e a medicina já desistiu do caso, agora não tem mais saída. Pois ainda que os homens decretem que não tem mais jeito, Jesus chega, ainda que na quarta vigília da noite, e reverte a situação e traz bonança para a tempestade. Ele vem na quarta vigília, sabe para quê? Para que todos saibam que não foram os nossos recursos, que não foi o nosso método, que não foi iniciativa humana, que apesar da falência dos recursos humanos, Ele vem, Ele faz, para que a glória seja dEle. Permita-me ilustrar de novo. Eu estava pregando no final do ano passado, lá em Feira de Santana, num congresso de família, e estava do meu lado com o preletor, pastor Harley Mafra, pastor da Primeira Igreja Batista de São Paulo. Pastor Harley Mafra era um empresário de sucesso. Um dia ele vai fazer uma viagem com seus colegas, também empresários, hospedam-se no mesmo hotel, descem para o jantar,
E depois do jantar, alguns continuaram conversando à mesa e alguns outros saíram e entraram no banheiro público do hospital, do hotel. Harley Mafra levanta-se também da mesa e entra no banheiro público, e estavam seus colegas lá cheirando cocaína. Ele tomou um susto, ofereceram para ele, tolamente ele aceitou e ficou preso desde a primeira experiência. A vida foi entrando em colapso, o casamento foi se deteriorando, a vida financeira foi colapsando, a vida foi virando um inferno existencial. Chegou uma hora que ele não aguentou mais, tomou uma decisão, arrumou as malas e disse para a família: eu vou fazer uma viagem. E a viagem que Harley Mafra fez foi para dentro das ruas de São Paulo, para viver debaixo de marquises, de viadutos, de pontes, como um mendigo destruído pela cocaína e pelo crack. 7 anos na rua. Sua família nunca desistiu de procurá-lo. A sua filha rodava pelas ruas e praças de São Paulo às madrugadas à sua procura. Nenhuma notícia. 7 anos. Um dia de madrugada, ele estava passando em cima de uma ponte, porque o lugar que ele tinha mais conforto nesse tempo era dormir debaixo da marquise da primeira igreja batista de São Paulo. Mas nesse dia, está atravessando uma ponte de madrugada, uma senhora da Assembleia de Deus retornava de uma vigília de oração, encontra com ele, olha para ele e diz: ou você entrega a sua vida para Jesus, ou você morre. Ele termina de atravessar a ponte e entra numa praça. A sua filha, naquela madrugada, passava pela praça, olhou, observou melhor, tornou a olhar, reconheceu: é o papai. Saiu do carro, correu, abraçou aquele homem maltrapilho, mal cheiroso, botou no carro. 7 anos de luta nas clínicas de recuperação. Harley Mafra recuperou a sua sanidade mental. Harley Mafra recuperou a sua sanidade física. Harley Mafra recuperou o seu casamento. Harley Mafra recuperou a sua família. Harley Mafra recuperou a sua vida financeira. Harley Mafra é pastor da igreja onde ele dormia debaixo da marquise. Jesus chegou na 4ª vigília da noite, quando parecia que não tinha mais solução para ele, e restaurou a sua vida e trouxe bonança para a sua alma. E hoje Deus o levantou como um pregador em toda a nação brasileira. Jesus está aqui hoje. Talvez você está vivendo a 4ª vigília da noite, com sofrimento atroz, com situação adversa, na sua família, no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde, e Jesus está aqui nesta noite, ainda que na 4ª vigília da noite, para mudar o placar do jogo da sua história, para virar a mesa da sua história, para fazer um milagre na sua vida. 4ª lição do texto: Jesus sempre vem. E às vezes ele vem de maneira inusitada, andando sobre as águas. Por que Jesus não pegou um barco? Por que veio andando sobre o mar? O que queria ensinar? O que ele queria ensinar era o seguinte: o que eram as águas? O que eram as ondas? Exatamente aquilo que conspirava contra os discípulos, exatamente aquilo que ameaçava os discípulos, exatamente aquilo que era maior que os discípulos, exatamente aquilo que eles não podiam administrar. Jesus vem andando sobre o mar para dizer o seguinte: aquilo que está ameaçando vocês está literalmente debaixo dos meus pés. Aquilo que vocês não conseguem controlar, eu controlo absolutamente. Aquilo que vocês não conseguem resolver, eu cheguei para resolver absolutamente. Aquilo que ameaça vocês está literalmente debaixo dos meus pés. Eu tenho controle, eu tenho poder, eu tenho domínio. Eu cheguei para trazer solução. Jesus está aqui nessa noite. Eu sei que os seus problemas são maiores do que você. Os meus problemas são maiores do que eu. Mas Jesus é maior que os nossos problemas. Ele coloca debaixo dos seus pés aquilo que hoje nos ameaça. Ele sempre vem. Mas em quinto lugar, Jesus vem
para esclarecer as mentes confusas. Vejam vocês que possivelmente naquela noite trevosa, talvez um relâmpago luzidio rasga um facho de luz na noite escura, e eles olham e veem alguém andando sobre o mar e respondem logo e dizem logo: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas para um pouquinho só. Esses homens já eram crentes e ainda acreditavam em fantasmas. Pasmem vocês, tem crente até hoje que acredita em fantasmas. Mas a pergunta é: por que eles acreditavam em fantasmas? E a resposta é: dos 12 apóstolos de Jesus, só tinha um que não era galileu. E o que não era galileu, que nasceu lá no sul, na Judéia, era Judas Iscariotes. Os outros todos eram galileus. E a Galiléia, a parte norte de Israel, era a região mais densamente povoada. Tinham 204 pequenas cidades e aldeias na Galiléia. A Galiléia era uma região cercada, rodeada de pagãos, de gentios, politeístas, com muitas crenças, com muitos deuses. Tanta verdade. Aliás, o Velho Testamento chama Galiléia dos gentios. Tanta verdade, que lá em Mateus 16, quando Jesus está lá no extremo norte da Galiléia, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá em Banas, onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe, ele faz uma enquete com os discípulos assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E responderam: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Mas para um pouquinho só. Você está dizendo que esse Jesus aqui é o João Batista? Ué, mas o João Batista já está assassinado, já morreu. Você está dizendo que esse Jesus aqui, o Elias? Ah, bom, mas o Elias foi assunto aos céus, foi arrebatado. Você está dizendo que esse Jesus aqui é o Jeremias está morto há séculos. Mas você está dizendo que esse Jesus aqui, alguns dos profetas, os profetas estão mortos. Como assim? É porque já naquela época eles acreditavam em metempsicose, transmigração das almas, mais contemporaneamente reencarnação. Agora entendamos uma coisa: quando a teologia é falsa, o que ela produz é medo, é tormento, é desespero. O que traz paz, o que traz luz, o que traz resposta, o que traz libertação é a verdade de Deus, é o Evangelho de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus chega para trazer luz nas trevas, para trazer clareza para a confusão da mente humana, para trazer a sã doutrina onde estava reinando a heresia. Jesus sempre vem. E em sexto lugar, Ele vem para acalmar o nosso coração. Jesus então disse para os discípulos: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Eu vou lhes dizer, irmãos, que nós enfrentamos medos, todos nós. E o antídoto para o medo não são músculos tonificados, não é a quantidade de dinheiro que nós temos no banco, não é a posição política, econômica, social, militar ou eclesiástica que alguém ocupa na vida. O único remédio, o único antídoto para o medo é a consciência de que Jesus chegou, e se Ele está presente, não tem mais espaço para o medo. Agora notem, há 2 relatos de tempestades nos evangelhos que Jesus acalmou. Na primeira tempestade, Marcos 4, 35 a 41, Jesus primeiro acalmou a tempestade para depois acalmar os discípulos. Aqui nessa tempestade, primeiro Jesus acalma os discípulos
para depois acalmar a tempestade. E a pergunta é: por que ele mudou de metodologia? E a resposta é: porque tem horas que a maior tempestade que nós enfrentamos está do lado de fora de nós. Tem hora que a maior tempestade que nós enfrentamos está dentro de nós. Tem hora que a nossa tempestade é a circunstância, tem hora que a nossa tempestade é o sentimento. E Jesus está aqui nesta noite. E Ele conhece a tempestade de fora, Ele conhece a tempestade de dentro. E Ele chegou aqui hoje para acalmar o seu coração e acalmar as circunstâncias que afligem a sua alma. Ele sempre vem. Em sétimo lugar, Ele vem para levantar o caído. Às vezes nós censuramos o Pedro. Não devíamos censurar. Não devíamos. Dentro daquele barco, o único discípulo que teve coragem e fé para dizer para Jesus: és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Os outros nem se aventuraram. E Jesus disse: pode vir, Pedro. Veja a experiência dele, que coisa incrível. Barco balançando, surrado pela fúria dos ventos, as ondas jogando jorros d'água em cima do barco, enchendo o barco, apavorando todos. E o Pedro pula do barco, e aquela massa líquida vira terra firme debaixo dos seus pés, e ele caminha firme, sólido, sobranceiro, olhando para Jesus, andando sobre o mar, quando de repente, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. Não censure Pedro. Pedro está aqui nesta noite. Ele não está entre nós, não. Ele está debaixo da nossa pele. O sangue dele corre em nossas veias. O coração dele bate em nosso peito. Nós somos Pedro. Quantas vezes, nas noites mais escuras da minha vida, por um momento eu tirei os olhos de Jesus. Eu disse: Senhor, não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Se você tirar os olhos de Jesus por um minuto sequer, você afunda. Olhe para Ele. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é quem segura firme a nossa mão. Olhe para Ele. O que me encanta em Pedro é que ele não tenta resolver o problema com as suas forças. Quando ele está começando a afundar, ele grita por socorro: salva-me, Senhor. Sabe o que é curioso? É que o texto nos informa que quando Jesus despediu as multidões, deveria ser de dia ainda, ele subiu para o monte para orar o quê? Sozinho. Mas Marcos 6, que é paralelo deste, verso 48, somos informados que, de lá do monte, Jesus via os discípulos em dificuldade. Entendamos isso. Todos sabem que o mar da Galileia é um lago de águas doces, de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Também vocês sabem que esse lago está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Qualquer lugar ao redor do lago que você estiver, você tem uma visão plena de todo o lago. Perguntas difíceis, né? Se Jesus os via em dificuldade, por que não foi logo na hora? São 3 horas da madrugada, já são no mínimo 9 horas de pânico, de medo. Ele vem no seu tempo, Ele vem do seu jeito. Mas hoje Jesus não está num monte, Ele não está num monte hoje orando por nós. Hoje Ele está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, como nosso grande sumo sacerdote.
E a Bíblia diz que Ele sabe as suas angústias, Ele conhece as suas aflições, Ele conhece os seus dramas, Ele conhece os seus medos, Ele conhece as suas tempestades, Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece os seus gemidos abafados que você tem em comunhão com o seu travesseiro. Ele conhece as horas mais amargas da sua vida, quando você já pensou até em dar cabo da sua própria vida, e Ele é o seu grande sumo sacerdote. E se você gritar: salva-me, Senhor, prontamente Ele estenderá a mão e tirará você das gargantas da morte. Depois que Jesus tira o Pedro das gargantas da morte, Jesus dá um tapinha de luva bem carinhoso em Pedro e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? O problema do Pedro não era o vento, era a dúvida. Não era a tempestade, era a incredulidade. Se creres, verás a glória de Deus. Diz o texto que então Jesus e Pedro ambos sobem para o barco e o vento cessou. Sabe o que significa isso? Jesus não só acalma você emocionalmente, Jesus resolve de fato o seu problema. E eu não sei que tempestade você trouxe aqui nesta noite, mas Jesus está aqui para acalmar o seu coração e pôr um ponto final na tempestade que está assolando a sua vida. Mateus não nos informa, mas o relato de João, capítulo 6, verso 21, nos diz que quando eles entraram no barco, eles chegaram ao seu destino. E eu quero dizer para vocês nesta noite, irmãos, que nós também chegaremos ao nosso destino. E eu não estou falando de um porto, eu não estou falando de um cais. Nós chegaremos também salvos e seguros nas praias áureas da eternidade, na Canaã celestial, na Nova Jerusalém, na casa do Pai, no céu de glória. O Salmo 84 diz que nós vamos indo de força em força, e cada um de nós comparecerá diante de Deus em Sião. O Salmo 73 diz que Deus nos pega pela sua mão direita, nos guia com seu conselho eterno e nos recebe na glória. Apocalipse capítulo 9 diz que quando o poço do abismo foi aberto, saiu de dentro desse poço uma nuvem de gafanhotos que eram demônios, a ponto de escurecer o sol. E esses gafanhotos que eram demônios tinham cabeça de cavalo, tinha rosto de homem, tinha cabelo de mulher, tinha dentes de leão, tinha couraça de ferro, e picava os homens e atormentava os homens com a mordida de escorpião. E o que significa isso? Cabeça de cavalo é porque o cavalo naquela época era a maior máquina de guerra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Cara de homem significa inteligência, estratégia. Cabelos de mulher, reportando aos cultos pagãos, onde as mulheres soltavam os cabelos com danças alucinadas e eróticas, sensualidade. Dente de leão, destruição. Couraça de ferro, esses demônios não podem ser vencidos com armas convencionais. Nós precisamos de armas poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Picada de escorpião significa uma dor alucinante. Agora preste atenção: esses gafanhotos, que são demônios, não vão devastar a vegetação, eles têm uma missão: atormentar os homens. Agora escute: atormentar os homens, exceto aqueles que têm o selo de Deus sobre a sua vida. Você que creu no Senhor Jesus, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, você é propriedade exclusiva de Deus, e os demônios não têm autoridade de atormentar você. A sua vida está segura nos braços de Jesus, e o demônio não tem essa autoridade de atormentar a sua vida, que você está guardado debaixo do sangue do Cordeiro, você está protegido com o selo de Deus. Apocalipse capítulo 13 diz que todos os povos da terra e todas as nações da terra vão adorar o anticristo. Todas as nações e todos os povos, exceto
exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Em outras palavras, irmãos, Jesus não vai perder nenhuma das suas ovelhas para o anticristo, nenhuma das suas ovelhas para o anticristo. Todos que foram salvos pela graça estão seguros e protegidos nos braços do divino pastor. Nós chegaremos salvos e seguros ao porto divinal. Louvado seja o Senhor. Bom, quero levar vocês ao último verso para encerrar. Verso 33. Esse verso 33, pastor, oportuniza-nos a ver a pergunta mais recorrente da filosofia e da teologia. E a pergunta é esta: se Deus nos ama, por que sofremos? Não seria muito mais fácil uma viagem inteira sem tempestade? Não seria muito melhor um voo sem turbulências? Por que Deus permite o sofrimento? Por que permite a tempestade? Esse verso 33 nos responde. Depois que a tempestade foi acalmada por Jesus, diz o texto que Jesus sobe para o barco, que os discípulos o adoraram. O adoraram. Agora leia a sua Bíblia. Atentamente você verá que sempre que alguém adora, está prostrado. É impossível adorar a Deus de narizinho empinado. Diante dele até os serafins cobrem o rosto. O que eu posso lhes garantir, irmãos, é que mais pessoas se dobram na tempestade do que na bonança. Mais pessoas se dobram na doença do que na saúde. Mais pessoas se dobram na adversidade do que na prosperidade. Às vezes, como diz o profeta Naum, Deus faz o seu próprio caminho de acesso ao nosso coração na tempestade, para nós nos curvarmos. Sabe qual é o seu problema? Sabe qual é o meu problema? Nós temos a nuca rígida demais. Sabe como é que a Bíblia chama isso? Dura cerviz. Às vezes só uma tempestade para a gente se curvar. Por que permite a tempestade? Em segundo lugar, está escrito aí: e os discípulos disseram: verdadeiramente és filho de Deus. Então por que permite a tempestade? Para nos levar a um nível mais profundo de experiência com Jesus. Agora vejam vocês que esses discípulos já sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Eles já sabiam disso. Eles já tinham visto Jesus fazer milagres, eles já tinham visto Jesus dar vista aos cegos, eles já tinham visto Jesus dar voz aos mudos, eles já tinham visto Jesus dar audição aos surdos, eles já tinham visto Jesus dar movimento aos coxos, eles já tinham visto grandes milagres operados por Jesus. Mas agora Jesus faz um milagre na vida deles, na vida deles, na vida deles. Sabe o que significa isso? Deus não quer que você tenha uma experiência de segunda mão. Deus quer que você tenha a sua própria experiência com Ele. Permita-me ilustrar com a figura de Jacó. Lembra de Jacó? O neto do Abraão, filho de Isaac. A Bíblia diz que o Jacó traiu o pai, traiu o irmão, enganou o pai, blasfemou e precisou fugir de casa às pressas, jurado de morte por Esaú. E a mãezona controladora, que o induziu a mentir e a trair, tem que tirá-lo de casa às pressas com a promessa: vai meu filho para casa do meu irmão lá, e daqui a pouco eu mando te buscar. Aí a gente fica imaginando que o Jacó era um adolescente nessa hora, para a mãe controlar tudo na vida dele. Mas sabe quantos anos tinha Jacó quando saiu de casa, fugido? Sabe quantos anos?
e tinha 77 anos. Solteiro. Tem esperança para vocês, fiquem calmos. Calma. Aí você argumenta assim: o pastor, o senhor não está chutando não, nessa idade? Estou chutando não, eu vou provar para você que ele tinha 77 anos quando saiu de casa, na barra da saia da mãe. A Bíblia diz que ele foi para Padã Arã, trabalhou 14 anos para ter o direito de casar com Raquel. É claro que ele já passou a conviver com ela depois dos 7 anos. Depois de 14 anos que ele estava lá, nasceu José. Portanto, Jacó tinha 91 anos de idade quando José nasceu. Ele queria ir embora quando José nasceu, o sogrão não deixou, porque ele era escravo do sogrão. Ficou mais 6 anos. Ao todo, 20 anos em Padã Arã. Se ele saiu com 77, agora ele volta com 97 anos, quando ele se converteu lá no Val de Jaboque. Então, o Jacó tem 97, o José tem 6. O José foi vendido para o Egito pelos seus irmãos com 17 anos de idade. Então, quantos anos tem Jacó? Agora ele tem 108 anos. O José ficou 22 anos no Egito até levar para lá sua família. 13 anos como escravo, 7 anos de fartura, 2 anos de fome, ao todo 22 anos. Se o Jacó tinha 108 quando o José foi vendido, 22 anos depois, está com 130 anos. A Bíblia diz que foi para o Egito com 130. Morou lá 17 anos, morreu com 147. Então está provado que o Jacó saiu de casa com 77 anos de idade. Bom, mas esse não é o ponto. Ele está com 77 anos. Primeiro pouso dele ao sair de casa foi em Betel. E ali Deus se revelou a ele e disse: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, teu pai. E quase que a gente esperava escutar: eu sou o teu Deus, mas Deus não disse isso. Até os 77 anos, o Jacó conhecia o Deus do seu avô e o Deus do seu pai, mas não como o Deus da sua vida. Depois de 20 anos, aos 97 anos, ele está voltando, está com medo de encontrar o irmão dele. E lá no Val de Jaboque, o Senhor Deus entra e luta com ele. Ele não quer ceder. Força com força, poder com poder, destreza com destreza. Quando o Senhor percebeu que estava resistindo, Deus o deixou aleijado. Deus pode deixar você aleijado para ganhar o seu coração, viu? Muito cuidado, não luta com Deus não, porque Deus vai vencer essa luta. E quando Deus o deixou aleijado, ele se agarrou no Senhor e disse: eu não te deixarei se tu não me abençoares. Mas de que bênção ele está falando? Que bênção ele está falando? Dinheiro? Não, ele tem muito dinheiro, ele é rico. Não é dinheiro que ele está falando. Do que bênção é essa que ele está falando? É família? Não, eu já tenho uma família muito grande. Do que bênção ele está precisando? Eu não te deixarei se tu me abençoares. É um novo coração, é uma nova vida, é a conversão, é a salvação da sua vida. E ali ele foi salvo, e ali ele diz, a Bíblia, viu a Deus face a face, e a sua vida foi salva. E a partir dali, Deus se revela a história como Deus de Abraão, como Deus de Isaac, como Deus de Jacó. Agora Jacó conhece a Deus não apenas como Deus do seu avô e do seu pai, mas como Deus da sua vida. Nesta noite Deus quer que você saia daqui não apenas como Deus do seu pai, do seu avô, da sua avó, da sua mãe. Deus quer que você saia daqui hoje uma experiência pessoal com Ele. Eu não sei se você veio com alguma tempestade na sua vida aqui, mas Jesus está aqui. E eu quero encerrar dizendo para vocês que a minha família tem vivido uma grande tempestade nos últimos 5 meses. Alguns aqui talvez tenham me acompanhado. Nosso netinho Pedro nasceu com precocidade extrema. Sua mãe tinha apenas 6 meses de gravidez, e ela sofreu uma infecção muito forte, e o menino precisou nascer já infectado fortemente pela infecção da mãe. 2 dias de nascido, apenas 1 quilo,
precisou fazer uma grande cirurgia para tirar 20 centímetros do seu intestino. 3 dias depois, o intestino voltou a romper. Uma segunda cirurgia. Durante 2 vezes, ele ficou mais de 50 horas sem fazer xixi. E os médicos disseram para nós: se não fizer até tal hora, os órgãos entram em falência e não tem mais nada o que fazer. Algumas vezes os médicos nos chamaram e disseram: olha, se vocês acreditam em Deus, orem, porque a medicina não tem mais o que fazer. Já jogamos a toalha. Noites, madrugadas de lágrimas, de choro e clamor. Num desses dias que os médicos chamaram para dizer que não tinha jeito, a minha nora querida disse para o médico: eu queria tanto segurar o meu bebê no colo. Eu não pus o meu bebê no colo nenhuma vez ainda. Ele já nasceu e foi ser entubado, cheio de fios, um leito de CTI. E o médico disse para ela: não faça isso, ele está partindo, ele vai morrer nos seus braços, você vai ficar com trauma. Chegou um médico mais experiente e disse para minha nora: bota o seu filho no colo, colo de mãe é vida. E quando ela pôs aquele bebê no colo, as taxas todas desesperadas lá no vídeo começaram a se consertar, como aquele menino ressuscitasse naquele momento. Ele passou 102 dias no CTI, 5 cirurgias, mas está bem, está em casa, e nós cremos que Deus vai completar a obra na vida dele. Eu quero dizer para você que as tempestades não vêm para nos destruir, elas vêm para tonificar as musculaturas da nossa alma. As tempestades não vêm para nos destruir, elas vêm para nos colocar mais perto de Jesus. Então não desanime, Jesus continua no controle. Eu quero orar com você e quero orar por você nesta hora. E se você quer que eu ore em seu favor, fique em pé onde você está. Senhor, aqui está o teu povo, a quem tu amas. Aqui estão as ovelhas de Cristo, por quem ele verteu o seu sangue naquela cruz. Tu bem sabes, Deus, a vida de cada pessoa que está aqui. Tu bem conheces todas as pessoas que estão conectadas virtualmente. Ah, Senhor, em nome de Jesus, venha ao nosso encontro nesta noite. Acalma o nosso coração. Acalma as nossas tempestades, Senhor. Basta uma palavra tua e a bonança chegará. Aqueles que entraram aqui enfermos, tu és poderoso para curar. Aqueles que entraram aqui, meu Deus, aflitos, tu és poderoso para consolar. Aqueles que entraram aqui, meu Deus, prisioneiros de um hábito, de um vício, tu és poderoso para libertar. Aqueles que chegaram aqui, meu Deus, confusos, crendo em tantas crendices, tu és poderoso para trazer luz, a luz da verdade do Evangelho. Aqueles que entraram aqui, meu Deus, estavam desviados dos teus caminhos, tu és poderoso para trazer os pródigos de volta. Aqueles que entraram aqui, meu Deus, sem conhecer a Cristo como seu Salvador, de uma experiência pessoal com Ele, que esta seja a noite da salvação. Ah, meu Deus, bendito é o teu nome, porque tu nos amas.